Outro ponto também que é essencial quando a gente trata de projeto em terreno desnivelado, qual é o problema quando você tem isso, né? O que é que ocorre? Vejam, aqui a gente tem cerca de 3 metros, né? Já falei para vocês que aqui tem cerca de 3 metros. Geralmente, esses pilares, quando eles, dependendo da região, por exemplo, aqui na minha região é um solo razoável, é um solo bom. Geralmente, na minha região, quando a gente chega a 1,5 m, a no máximo 2,5 m, a gente já encontra o solo bom lá no SPT, né? Aqui a gente já encontra o solo bom. Isso a gente vai ver também na imersão estrutural na real. Vai ter uma live só de fundações, para você aprender a escolher o melhor tipo de fundação, ler, interpretar laudo de sondagem, escolher a fundação mais barata, enfim. Vocês vão ver isso na imersão estrutural na real também, tá? Então, geralmente a gente cava aqui de 1,5 a 2,5, tá certo? É isso que acontece aqui. Sendo que ele já tem 3 metros de desnível. Aí eu vou juntar esses 3 metros de desnível e vou chegar até a cota da fundação. Esses 3 metros, ele vira, ao invés de ser só 3, ele vira 4,5 a 5,5, tá? Então, o pilar daqui, ele vai ficar com 4,5 a 5,5. 3 metros para chegar até o nível do solo e mais 1,5 a 2,5 para aterrar o pilar e chegar no nível da sapata, tá certo? E aí ele vai ter de 4 a 5,5. Walter, qual é o problema do projeto ter de 4 a 5,5? Tem problema? Tem problema. Vou explicar para vocês qual é o problema de você ter esse pilar de 4 a 5,5. Dá até uma olhada aqui nesse pilar aqui, ó. Esse pilar aqui está com 4,5, se eu não me engano. Esse daqui, ó. Eu até postei nos meus stories hoje, tá? Ele está com 4,5, esse pilar aqui. O que é que acontece? Geralmente, quando a gente trabalha com residência, quando nós trabalhamos com residência, a gente vai escolher a seção do pilar. Vou colocar aqui a seção do pilar. O pilar, ele vai ter aqui uma base. Ele vai ter uma base e vai ter uma altura. Deixa eu colocar o contrário aqui, né? Senão vocês vão se confundir. O pilar, ele vai ter uma base e ele vai ter uma altura. E quando a gente trabalha com residências, tem algumas seções que a gente costuma utilizar nas residências. A gente não pode chegar numa residência e do nada colocar um pilar 40 por 80. Isso é fora da realidade, não faz sentido. A base mínima é 14 centímetros, ou seja, seu pilar tem que ser maior ou igual a 14 centímetros o lado mínimo dele. Como a maioria está colocando aí, muito bem, tá? Então, essa seção aqui, 40 por 8, não existe. Em residência, não. Quais são as seções comuns aqui para a gente estar trabalhando aqui em residência? As seções comuns aqui para a gente estar trabalhando em residência é uma 14 por 30, por exemplo, 14 por 40, 15 por 25, 15 por 30, no máximo ali vai para um 19 por 30, um negócio desse tipo aqui. Mais ou menos nessa faixa. São pilares pequenos, pilares esbeltos. Nessa residência, eu optei por trabalhar com pilares 14 por 30, ou seja, 14 aqui na base e 30 aqui na altura. Pilar, quanto mais fino ele é mais esbelto, tá? Quanto menor for a base, maior é o índice de esbeltez, o lambda. Isso aqui é esbeltez. Walter, o que é isso? Vou explicar para você agora, calma. Maior é a esbeltez. Já vai clicando no like aí quem não clicou. O que é esbeltez? Vou explicar. Imagina aqui, ó. Tô com um pilar aqui, ó. Tô com um pilar aqui. E esse pilar, ele vai ser submetido a uma carga de compressão. Eu vou colocar nesse pilar uma carga de compressão. Eu tô com a sapata, o pilar. Quando eu empurro o pilar aqui, o que é que acontece? Ele flamba. Isso aqui é o fenômeno que a gente costuma dizer e chamar, né, de flambagem. É essa barriga aqui no meio do pilar. O pilar, quando a gente pensa em ruptura de um pilar, a gente pensa logo em quê? Em compressão. Sendo que compressão é diferente de flambagem. Eu vou explicar. Geralmente a compressão, ela vai ocorrer quando o seu elemento é pouco esbelto. É um elemento mais robusto. Imagine um corpo de prova de concreto. Corpo de prova de concreto que é aquele que tem 20 centímetros de altura, se eu não me engano, e 10 centímetros de diâmetro. É um corpo de prova de concreto. Quando você aplica a carga aqui, lá na máquina de compressão,
o que é que vai acontecer? Ele vai expandir lateralmente e ele vai romper por completo. Aqui não. Aqui é diferente. Eu aplico a mesma carga de compressão, sendo que ele não rompe por compressão. Ele rompe por flambagem. Ele tem um deslocamento lateral, ó. Acontece um deslocamento lateral aqui no meu pilar. E isso a gente chama de flambagem. Isso aí a gente chama de flambagem. É diferente de compressão. Vou até mostrar para vocês aqui essa foto aqui, que é uma foto até bem comum, não sei se vocês já viram. Deixa eu mostrar aqui, eu lembrei dessa foto aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Flambagem é um deslocamento na lateral. A compressão, ela vai ocorrer, ó. Percebe que aqui, ó, ele faz uma barriga aqui dos dois lados. É isso que acontece, é uma expansão lateral. Ele rompe por igual e ele vai romper aqui, ó, onde a carga é maior. A carga de compressão ela é maior sempre aqui embaixo e não aqui no meio. Mas a flambagem é um deslocamento lateral. Ela é diferente. Ocorre por quê? Porque seu pilar, ele é esbelto. Seu pilar ele é fino. É a grosso modo dizendo isso, né? Até aqui mostra uma ruptura de flambagem, meio que faz a barriga aqui. E a de compressão, o pilar se expande todo lateralmente igualmente. A flambagem ele vai flambar para um lado só. Percebe que ele não flambou para esse lado. Ele flambou para esse outro lado. E isso é uma flambagem. E quando você tem um pilar esbelto, como esses assim de residência, 14 por 30, 14 por 40, 15, seções pequenas, a tendência dele flambar é muito alta. Geralmente, esses pilares de 14 por 30, ele só vai conseguir vencer uma altura de, no máximo, uns 4 metros, no máximo. E chorando ele consegue vencer uns 4 metros. Por isso que, geralmente, quando a gente tem pé direito duplo, Walter, o que é pé direito duplo? É quando eu tenho uma laje vazada aqui, ó. Por exemplo, eu tenho a laje aqui e aqui, ó. Nessa parte aqui, a laje é vazada e o pé direito é duplo. Dessa laje até aqui, pé direito simples, é um pé direito só. Mas nessa laje aqui, ó, o pé direito é duplo, porque ele passa direto aqui para essa outra laje aqui de cima, que essa laje aqui é vazada. Geralmente, laje de pé direito duplo, pilar, ele vai ter um comprimento maior. Ele vai ter um comprimento, por exemplo, aqui eu utilizei o pé esquerdo aqui de 3 metros. Esses pilares ele tem cerca de 3 metros de altura. Um pilar de pé direito duplo, por exemplo, esse aqui teria 6 metros. Não nesse caso, mas a grosso modo aqui, explicando aqui para vocês. Então, quando ele tem um pé direito duplo, geralmente esse pilar de pé direito duplo vai precisar de uma seção de uns 19 centímetros. Ele vai precisar vir para cá, né? Ao invés de 14 por 30, ele vai precisar vir para cá. Aí aqui ele consegue resistir aqui uns 6 metros. Por quê? Porque o pilar fica um pouco mais robusto. A volta, né? Só aumentou 5 centímetros. Só aumentou 5 centímetros, mas 5 centímetros faz muita diferença quando a gente está tratando de pilares como esse, com um índice de esbeltez elevado. Faz muita diferença. Aí nesse caso a gente trabalha com pilares mais robustos, tá certo? E por que eu estou falando isso num terreno desnivelado? Porque, como eu falei para você, aqui já está com 3 metros, né? Daqui para cá eu já tenho 3 metros. Daqui para cá eu vou descer aqui mais 1,5. Esse pilar aqui, ele ficou com 4,5 metros aqui, ó. Ele ficou com 4,5 metros aqui em média. 4,5 metros, o de 14 não passou. O que foi que eu precisei fazer? Eu precisei aumentar o pilar de 14. E eu troquei esse pilar de 14 por um pilar de 19. Aí vai entrar aquela velha discussão. Walter, se você coloca um pilar maior, um pilar mais robusto, um pilar mais largo, como é que ele vai ficar embutido na parede? Se o tijolo é de 9 ou de 14. Como é que ele vai ficar embutido na parede? Ele vai ficar com um dente sacando, né? Porque, por exemplo, né? Você vai ter aqui, ó. Vamos supor que aqui, vou tentar desenhar aqui embaixo. Vamos supor aqui embaixo eu vou desenhar de laranja. Aqui embaixo aqui é a sua parede. E vou desenhar aqui o pilar. Vou colocar um pilar aqui um pouco maior. Pronto, pilar aqui um pouquinho maior. E depois vem a parede aqui de novo. Continua. Aí o pilar vai ficar assim, sacando na parede. Aí vai aparecer lá na sala, um pilar no meio da sala lá mostrando. É bonito? Não, esteticamente é feio. Não é interessante. Aí o que é que você pode fazer nesse caso? Vamos supor aqui que essa parede aqui ela tenha 14. Aqui ficou meio que fora da proporção, né? Mas vamos supor que a parede tenha 14 e o pilar aqui ele tenha 19.
ele vai ficar aí meio que 2,5 cm de cada lado fora. Não é legal. O que foi que eu fiz nesse caso? Fiz o seguinte, que vocês podem estar utilizando isso também no projeto de vocês, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, esse pilar aqui embaixo, ele tem 19, ó. Percebe aqui que ele é maior. Estou indo aqui mesmo no detalhe, ó. Ele aqui, ele é maior. Ele tem 19. Mas aqui ele veio para 14. Por quê? Porque a minha parede aqui é de 14. Eu quero que o pilar fique embutido dentro da parede, tá? E não o contrário. Não quero, por exemplo, que o pilar ele fique sacando. Eu quero que ele fique embutido. Aí o que é que acontece aqui nesse caso, né? Eu coloquei ele com 19. Opa, acabei saindo aqui. Coloquei ele com 19 ali, ó. Aqui embaixo ele está com 19 e aqui em cima ele foi para 14 centímetros. Isso vai facilitar a questão estética da casa, tá certo? Vai dar um pouquinho mais de trabalho na execução, claro. Se sair de um pilar maior e vai para um menor, não é um trabalho tão grande. Posso até mostrar para vocês o detalhamento. Vocês querem que eu mostre o detalhamento aqui? Aqui não vai mostrar com perfeição, ó. Vou mostrar aqui com 3D aqui das armaduras, tá? Vou mostrar aqui com 3D das armaduras, depois eu mostro mais aqui, ó. Aqui não tá com perfeição aqui, que esse modelo aqui não tá perfeitinho aqui, né? Mas qual é a diferença? Vai ter um engarrafamento aqui dessa armadura aqui, ó. Essa armadura ela vai ser meio que envergada para vir para cá. Ela tá passando aqui direto, mas ela vai ser envergada para emendar com essa daqui, ó. É mais ou menos isso que ocorre, ó. O pilar aqui vai dar aqui para vocês entenderem. O pilar aqui maior e depois ele vem aqui com um pilar menor aqui nesse caso, ó. Percebe que aqui é maior e depois vai menor. Deixa eu ver aqui se é um desses detalhamentos aqui. É isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. É isso aqui que faz com a barra. Aqui vocês vão ver perfeitamente. O pilar ele começa maior aqui, ó, 19, tá? 19 e depois ele afina, tá certo? Ele vem e faz isso aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho na execução, dá, mas é a solução que a gente encontra para vencer o desnível. Um projeto em terreno desnivelado é um projeto não convencional. Não adianta eu querer fazer a mesma coisa em um projeto de terreno desnivelado e a mesma coisa de um projeto em um terreno plano. É diferente, é um projeto não convencional.